E aí, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre tratamento de água. Nessa disciplina nós vamos ver tudo o que é possível um técnico de meio ambiente entender, saber e aplicar referente ao tratamento, à captação e à distribuição de água. Portanto, nessa disciplina nós veremos as propriedades físico-químicas e microbiológicas da água, nós veremos como é feita a captação e a distribuição, toda a parte hidráulica envolvida. Veremos também sobre o tratamento de uma forma bem profunda, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e pós-desinfecção, entendendo toda a dinâmica referente às condições químicas, físicas e hidráulicas da água nesses processos. Então esse é o conteúdo que eu sei que você, técnico em meio ambiente, vai usar bastante no seu dia a dia, por isso eu te convido a assistir todas as aulas desse módulo que serão gravadas logo em breve. E eu gostaria de pedir gentilmente que você deixasse aquele like para incentivar a gente aqui a continuar fazendo mais conteúdos ambientais para você, beleza? Então nós vamos começar hoje com a primeira parte que fala das propriedades da água de uma maneira geral e também das propriedades físicas da qualidade da água. Essa é a nossa primeira parte e na segunda nós veremos as propriedades químicas da qualidade da água e as propriedades também microbiológicas. Bora lá? E aí, galerinha, tudo jóia? Professor Fábio aqui com vocês para falarmos então de tratamento da água, parte 1. Características gerais da água e propriedades físicas da qualidade da água. Eu vou dividir essa aula em duas partes, senão ela vai ficar muito longa, muito extensa, e eu sei que a minha voz costuma dar sono em algumas pessoas, portanto eu vou tentar facilitar a sua vida. Na segunda parte, nós falaremos sobre as características químicas da qualidade e as características microbiológicas também. Mas antes da gente sair tratando a água, fornecendo ela para as pessoas, nós precisamos entender por que este recurso é tão importante na natureza e por que quando a gente envia sondas espaciais para Marte, para Júpiter, para Saturno, para as luas de Saturno, a gente sempre busca encontrar água, preferencialmente no estado líquido, pois este é um dos pré-requisitos básicos para a existência de vida. Então, bora entender as propriedades gerais da água. Quimicamente falando, a água é formada por um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Essa ligação é uma ligação covalente. Você está lembrado lá da química básica? Quer dizer que os hidrogênios e o oxigênio estão compartilhando elétrons entre si. O átomo de oxigênio fica satisfeito com 8 elétrons na última camada e os átomos de hidrogênio ficam satisfeitos com 2 elétrons na sua última camada, a chamada camada de valência. Portanto, nas ligações covalentes, ninguém está ganhando ou perdendo elétrons, mas compartilhando entre si. E a água é uma substância cujos átomos estão fazendo, então, ligações covalentes. Apesar de haver um compartilhamento de elétrons, o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso quer dizer o quê? No campo eletrônico que se cria ao redor desses átomos, os elétrons tendem a ficar levemente mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. Como consequência, formam-se polos, polo negativo ao redor do átomo de oxigênio e polos positivos ao redor dos átomos de hidrogênio, ou seja, a água é uma substância polar. Ela tem um lado mais negativo e um lado mais positivo. Não só isso, essa interação eletrônica é tão forte que a molécula de água costuma atrair outras moléculas que estão ao seu redor. O hidrogênio é atraído pelo oxigênio da molécula vizinha, criando uma ligação que nós chamamos de pontes de hidrogênio. Cada molécula de água quer se ligar com outras 4 moléculas de água através de pontes de hidrogênio. E isso fornece à água uma estrutura cristalina belíssima, um show de imagens da natureza, como a gente pode ver. A água, apesar de ser uma substância muito comum, ela nunca vai ser igual se nós pegarmos 2 amostras de 2 lugares próximos, por exemplo. Tudo vai depender da sua origem e do que essa água recebe ao longo do seu caminho. Portanto, uma amostra de água tende a variar completamente as suas propriedades, dependendo do que ela recebeu e dependendo de onde ela veio. Mas a água sempre vai ter as chamadas propriedades gerais, que são 1. Massa específica ou densidade absoluta. Essa é uma propriedade sensacional que a água tem e que torna ela muito exclusiva, muito única e muito importante para a vida.
A massa específica da água, a gente ouviu falar por aí que vale 1 grama por centímetro cúbico, certo? Essa densidade é alcançada quando a água está em 4 graus Celsius, ou seja, no seu estado líquido. Quando a água atinge 0 graus Celsius, ou seja, está no estado sólido, ela é mais leve do que no estado líquido. Isso explica por que o gelo flutua. A fase sólida da água é mais leve do que a sua fase líquida em 4 graus Celsius. Tá, legal, professor. Mudou minha vida, hein? Se você fosse o Bob Esponja, Lula Molusco ou Patrick Estrela, essa propriedade da água seria muito importante para a sua vida, pois quando a água congela, se não fosse essa característica denominada de densidade anômala, o gelo iria afundar e esmagar todas as formas de vida que estivessem embaixo do reservatório aquático. Porém, quando a água congela, ao invés dela afundar, ela flutua. E a água mais quente desce para as regiões mais profundas, mantendo toda a vida ativa. Outra característica bacana da água está em relação à sua viscosidade, nossa segunda propriedade geral da água. A viscosidade a gente pode entender como a resistência que um fluido oferece ao seu escoamento. Isso é muito importante porque muitos micro-organismos, por exemplo, não têm movimentação própria. Então eles se apoiam na viscosidade da água para manter a sua posição dentro de um reservatório ou para se deslocar de um canto ao outro, utilizando essa propriedade da água. A viscosidade é inversamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Como consequência, se a temperatura de um lago, por exemplo, começa a aumentar, esses micro-organismos tendem a ir para o fundo dos reservatórios, em regiões de menor incidência solar e menor disponibilidade de alimentos e de oxigênio. Como consequência, esses micro-organismos podem estar fadados à morte e nós teremos uma série de eventos danosos na cadeia trófica. Os sedimentos também tendem a descer mais rapidamente para o fundo dos meus sistemas, caso a viscosidade da água seja menor. Portanto, a temperatura é um fator que a gente está sempre monitorando para saber como está a saúde de um corpo aquático. Temos também a terceira propriedade geral da água, que é a tensão superficial. Na superfície da água, no limiar entre a atmosfera e um corpo aquático, nós temos uma coesão maior entre as moléculas que formam uma película gelatinosa. Isso nós chamamos de tensão superficial. Essa película funciona como um tapete para vários organismos que dependem dela para andar sobre a água ou dependem dela para viver bem próximos à superfície. Porém, diversas substâncias conseguem quebrar a tensão superficial, como por exemplo os detergentes e os sabões. Quebrando a tensão superficial, os micro-organismos que vivem ali próximos às superfícies serão diretamente afetados, pois eles não terão mais o seu piso, a sua laje para se sustentar, e aí eles tendem a morrer e, novamente, nós teremos uma série de eventos danosos na cadeia trófica. Essa quarta propriedade da água é sensacional, que é o calor específico. Você não sabe o que é calor específico? Espera aí. Calor específico é a quantidade de energia que você tem que fornecer ou tirar de um sistema para mudar a sua temperatura. O calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso quer dizer? Que para eu alterar 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso colocar ou tirar o equivalente a 1 caloria. Parece pouco, mas a água tem um grande calor específico e isso é muito importante para você e para mim. Graças a esse grande calor específico da água, ela tem a capacidade de absorver grandes quantidades de energia sem ter grandes variações de temperatura. Ou seja, nós conseguimos resistir a grandes oscilações de temperatura ao nosso redor, mais quente ou mais frio, e não estamos o tempo todo morrendo congelados ou morrendo evaporados por aí. Porque a água tem essa capacidade de absorver grandes quantidades de energia sem que a nossa temperatura corpórea tenha grandes oscilações. Para os seres vivos, ser feito de água é muito importante, pois isso permite a nós conseguir resistir às variações climáticas que o nosso planeta oferece. A quinta propriedade da água que eu queria falar com vocês é a capacidade de dissolução de gases, principalmente o oxigênio.
A água consegue reter dentro de si uma enorme variedade de gases. Gás oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, gases à base de enxofre. Desses gases, é claro, o oxigênio é o mais importante, pois é ele que permite a vida aquática e também a vida terrestre, né? Uma vez que o oxigênio gerado na massa de água é o que vai para a superfície e ele compõe a maior parte da quantidade de oxigênio que nós respiramos. A capacidade de dissolver gases da água também é inversamente proporcional à sua temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a quantidade de gases dissolvidos que a água consegue ter. Isso também vai depender da pressão parcial desse gás. Portanto, esses dois fatores somados vão nos dizer quanto que a água de fato consegue reter em gases dissolvidos, consegue dissolver esses gases. Assim, é mais comum nós apresentarmos os valores de gases dissolvidos como porcentagem de saturação e não somente em miligramas por litro, uma concentração simples. Uma água que contenha 5 miligramas por litro, por exemplo, se for numa região quente, uma região tropical, pode ser um valor muito bom. Entretanto, se for numa região fria, onde ela teria uma capacidade maior de dissolução de gases, esse valor pode ser muito ruim. E a água também tem uma sexta característica bem legal e geral, que é a dissolução de substâncias químicas. Você já deve ter ouvido por aí que a água é chamada de solvente universal, né? Entretanto, eu já falei que a água é uma substância polar. Ela só vai dissolver substâncias que também sejam polares. Óleo, por exemplo, que é uma substância apolar, a água não dissolve. A capacidade de dissolução de substâncias da água é diretamente proporcional, nesse caso, à temperatura. Quanto maior a temperatura, mais a água consegue dissolver substâncias. Também está associada ao pH. Se o pH diminui, a capacidade de dissolver substâncias tende a ser maior. Portanto, a temperatura e o pH da água são parâmetros que nós monitoramos constantemente, pois eles podem estar associados, por exemplo, à quantidade de nutrientes disponíveis para os seres vivos. Se o pH da água for muito baixo e uma temperatura razoavelmente elevada, é provável que a maior parte das substâncias químicas encontrem-se dissolvidas dentro da água e indisponível para os seres vivos. Entretanto, pHs mais altos e temperaturas mais amenas tendem a fornecer esses nutrientes para os micro-organismos. Porém, em excesso, nós já criaríamos outros problemas ambientais aí. Mas professor, eu vou ter que decorar todos esses parâmetros gerais, físico-químicos e microbiológicos da água? Sim e não. Você, como técnico em meio ambiente, vai ter que entender o que são esses parâmetros. Porém, você não precisa lembrar quais são todos esses parâmetros físicos, químicos, microbiológicos. Os principais é interessante você saber sim, mas mais importante do que isso é você entender o que são esses parâmetros e o que eles querem dizer na qualidade da água. Falando então dos parâmetros físicos da qualidade da água, nós vamos começar pela temperatura, que eu já citei a importância dela em diversos fenômenos, em diversos eventos que acontecem nos corpos aquáticos. A temperatura é medida em graus Celsius ou em Kelvin. A temperatura é a quantidade de energia cinética que uma molécula ou um átomo contém. E ela está associada com a velocidade com a qual as reações químicas se processam, com atividades metabólicas, com a dissolução de substâncias. Portanto, é um parâmetro físico que nós monitoramos sempre de pertinho. Diversas atividades antrópicas têm interferência direta na temperatura da água, como, por exemplo, a utilização da água de corpos aquáticos para resfriamento de motores e outras peças, em usinas nucleares, em usinas termoelétricas, em equipamentos industriais. Essa água, depois que resfria esses equipamentos e volta para o corpo aquático, pode ter a capacidade de aumentar a temperatura deste corpo aquático. E, como consequência, uma série de eventos danosos pode acontecer por causa disso. Uma segunda propriedade física da qualidade da água é o chamado sabor e odor. Embora sejam propriedades diferentes, eles são enquadrados como no mesmo grupo, pois geralmente um está associado ao outro. Sabor e odor não têm uma escala precisa e universalmente aceita para medição. Nós costumamos colocar isso como objetável ou não objetável. São parâmetros organolépticos, quer dizer o quê? Não necessariamente a presença de sabor ou odor vai fazer mal para nós, porém mexe com os nossos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, e como consequência nós tendemos a rejeitar amostras de água se ela estiver fora do que a gente está acostumado. Sabor e odor podem ser causados por diversos fatores, alguns naturais e outros antrópicos, como por exemplo,
a presença de gases e outras substâncias dissolvidas, atividade microbiológica, a presença de substâncias químicas, entre outras coisas. Nossa terceira propriedade física da qualidade é a cor. A cor é a reflexão de determinados comprimentos de onda da luz. A cor pode ter origem natural, como por exemplo a presença de matéria orgânica, grandes quantidades de ferro e manganês, ou também pode ter origem antrópica, através de despejos de fluentes. A cor é medida em unidades Rasen, que são equivalentes a miligramas por litro de platina cobalto. E geralmente a gente usa equipamentos de espectrofotometria para medir a intensidade da cor, ou então nós usamos colorímetros de comparação visual. Tal qual a cor, nós temos a quarta propriedade física da água, que é a turbidez. A turbidez, diferente da cor, não é a reflexão de comprimentos de onda, mas o espalhamento da luz. Ao espalhar a luz no meio aquático, você causa uma turvação daquele meio. Você impossibilita que a luz chegue ao seu destino. Essa turvação nós medimos em UNT, unidades nefelométricas de turbidez, ou simplesmente UT, unidades de turbidez, utilizando o equipamento chamado de turbidímetro. A turbidez também pode ter origem natural ou antrópica. Ela costuma estar associada à presença de colóides, que são partículas muito pequenas, menores que a espessura de um fio de cabelo e que em grandes quantidades têm essa capacidade de espalhar a luz. A associação de cor e turbidez cria na água o que nós chamamos de cor aparente, ou seja, uma mistura dessas propriedades físicas que interfere diretamente na transparência da água. Aproveitando que nós falamos de turbidez, nós temos também a quinta propriedade física da água, que é a presença de sólidos. Eles podem estar dissolvidos ou em suspensão. Assim como todos os outros parâmetros, a presença de sólidos pode ter origem natural ou antrópica. Naturalmente, a água dissolve sólidos, da sua fonte ou das suas calhas, assim como pode ser de origem antrópica, através do lançamento de lixo, erosões e outros fenômenos causados pelos seres humanos. O teor de sólidos nós medimos em miligramas por litro de fato. Embora não haja uma associação direta, geralmente uma maior concentração de sólidos implica numa maior turbidez da água. Entretanto, nem sempre essa relação é diretamente proporcional. E por último, o nosso sexto parâmetro físico, que é a condutividade elétrica, ou seja, a capacidade da água em conduzir corrente elétrica. Se você lembrar lá da química básica, a água pura não conduz corrente elétrica. Ah, professor, então por que eu vivo tomando choque no chuveiro? Você toma choque no chuveiro porque você não fez o aterramento da sua casa decentemente. E também porque a água que chega no nosso chuveiro, ela não é pura. Ela tem ferro, ela tem a dureza, ela tem o cálcio, ela tem o cloro, um monte de substâncias que interferem na condutividade elétrica. Portanto, nós podemos associar a pureza da água com a condutividade elétrica, sendo ambas inversamente proporcionais. Quanto menos pura for a água, maior será a sua condutividade elétrica. Quanto maior a concentração de moléculas que podem se dissociar em íons, maior vai ser a condutividade elétrica da água, menos pura ela será então. Ou seja, a condutividade elétrica é uma medida indireta do nível de poluição da água. Eu digo que é uma medida indireta, pois nem sempre altas condutividades elétricas estarão associadas diretamente com poluição. Existem águas naturais que são muito condutoras de eletricidade. E a condutividade elétrica nós medimos em microsiemens por centímetro ou microsiemens por milímetro, tá? Depende aí da escala que nós formos usar. E o equipamento responsável por isso recebe o nome de condutivímetro. É ele quem mede essa propriedade física para nós. Então é isso, galerinha. A parte 1 eu vou parar por aqui. Se ficou alguma dúvida quanto às propriedades gerais da água e os parâmetros físicos de sua qualidade, deixa aqui no comentário que eu tento te responder o mais breve possível. Aproveita, deixa um like se você gostou. Se você não gostou, me explica o porquê. Eu quero melhorar para você, beleza? Então, por enquanto é só. Nos vemos na parte 2, parâmetros químicos da qualidade da água e parâmetros biológicos da qualidade da água, beleza? Aguenta firme aí, logo eu posto a segunda parte. Um abraço, um beijo, um queijo e até logo menos.